Aleluia. Amém. Gálatas 2, verso de número 11. Quando, porém, veio Pedro a Antioquia, eu lhe resisti face a face, porque ele se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, se afastou, e por fim veio a se apartar totalmente, porque temia aqueles que eram da circuncisão. Amém? Verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se você, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Amém? Glória a Deus. Não podia ficar de fora, né, irmão? Vamos dizer assim, dessa série de ministrações. Uma das coisas que mais prova o nosso caráter no que diz respeito à maturidade diante de Deus, que é como nós lidamos com correção, com repreensão, com disciplina e coisas dessa natureza. E de tantos milhões, né, milhares de textos na Bíblia, eu escolhi esse. Nós estávamos na escola E5 ontem falando sobre isso. E aqui nós temos aqui vamos dizer assim, um duelo de gigantes, né, vamos dizer assim. O apóstolo Paulo está pela primeira vez em Jerusalém. Paulo não conhecia Pedro, Tiago, João. Paulo é de uma outra época, de um outro lugar. Paulo conhece Jesus de uma outra maneira. Paulo não andou com Jesus em carne, coisas dessa natureza. Paulo era perseguidor da fé. Paulo matava os crentes, prendia e etc e tal. E aí você sabe, né, Atos 9 narra lá a conversão do apóstolo Paulo. O Paulo se converte a Jesus, aleluia, glória a Deus. E depois de muitos anos, ele sobe a Jerusalém, porque ele estava em Damasco, ele estava nas regiões da Arábia, ele estava fora dali. Mas o centro da igreja era Jerusalém. Então Paulo falou: bom, eu vou lá porque eu preciso conhecer os primeiros apóstolos. E ele sobe. E lá ele conhece Pedro, ele conhece Tiago, ele conhece João. Isso aqui está aqui, tudo que eu estou falando para você está aqui antes, aqui no versículo 5, 6, 7. E ele conhece aquele, e ele fala que aqueles homens eram tidos como colunas da igreja. E ele fica ali por alguns dias, conhecendo a igreja, conhecendo os irmãos, tendo comunhão e etc. De repente, irmãos, ele começa a perceber algo na igreja. Que quando eles estavam sozinhos, o apóstolo Pedro, que está escrito aí como Cefas, agia de uma maneira. E quando chegava o pessoal de Jerusalém, ou seja, da igreja, né, da primeira igreja ali, vamos dizer assim, ele mudava o seu comportamento. O apóstolo Paulo viu isso, percebeu isso. E numa reunião deles, Paulo se levanta e fala para Pedro: olha, é o seguinte, tem alguma coisa errada com você. Porque você é judeu de nascimento, mas quando você está aqui com a gente, você não liga. Você vive como qualquer pessoa normal. Mas quando chega o pessoal lá que te conhece faz tempo, você muda o seu comportamento e quer que as pessoas sigam comportamentos do judaísmo também. Então é como se Paulo falasse assim: Pedro, quem que é você, cara? Você está meio duas caras. Olha só, irmão, é Pedro, hein? Pedro e Paulo. Não é dois pendengos, não. E a Bíblia diz que ele resiste a Pedro face a face, assim, ó, tem que parar com isso aí, cara. Você está errado. E ali aquela coisa se desenvolve, e pelo curso ali o apóstolo Pedro entende, aceita a repreensão, conserta a sua vida, e a igreja volta ao normal. Quantos estão entendendo, irmão?
Para fechar tudo isso que nós falamos esse mês de maturidade, não dava para terminar sem falar disso aqui. Isso aqui é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa madura. A capacidade que ele tem, a condição que ele tem de suportar uma correção, de ser corrigido quando ele está falhando. Amém? Primeira coisa que quer dizer, irmão, a correção, como o próprio nome diz, correção não é xingamento. Correção não é ofensas. Quantos estão entendendo? Ninguém, seja de Deus, corrige o outro, ofendendo o outro, denegrindo o outro, reputando com o outro, contando mentira do outro. Não é nada disso. A palavra correção significa o quê? Recolocar no caminho certo. É só isso. Mas nós, porque muitas vezes andamos na carne, não queremos ouvir nada de ninguém. A gente só quer ouvir uma coisa: eu estou certo, vamos comigo, eu sou uma bênção, aleluia, glória a Deus. Você vai, irmãos, vou ter que resumir aqui, porque a aula aqui no sábado são 2h30 de aula. Hoje aqui nós temos pouco. Mas veja, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, carta aos Hebreus, no capítulo 12, é um capítulo inteiro falando sobre uma coisa, sobre isso, como nós somos corrigidos por Deus. E lá, entre tantas coisas, diz a seguinte coisa: que se nós estamos sem correção, nós não somos filhos de Deus. Nós somos bastardos. O que é isso? Alguém que se porta como filho, mas ele é ilegítimo. Ele não é legítimo. Ele é um bastardo. E outra coisa, diz claramente que o Pai, que é Deus, corrige todo filho a quem Ele ama. Porque não há pai terreno que não corrija os seus filhos a quem Ele ama. E aí ele fala lá: nós suportamos a correção do nosso pai carnal, porque não suportaríamos a correção do nosso pai celestial? Porque o nosso pai carnal nos corrige para algo momentâneo da vida cotidiana, mas o nosso pai celestial nos corrige para nos colocar no trilho da vida eterna. Ó, irmão, o negócio é lá em cima, hein? E aí ele fala assim: portanto, não desmaia quando você for corrigido. Não fica bicudinho, tristezinho, xaropezinho, sei lá o quê. Porque a correção é sinal de amor. Se você está no Espírito, e eu estou no Espírito, se nós estamos no Espírito, e você recebe uma correção no Espírito, o seu Espírito vai emitir uma mensagem para a sua mente. Sabe qual que é? Esse cara ama você. Agora, quando você recebe uma correção espiritual na sua carne, a sua mente vai dizer para a sua alma: esse cara aí não gosta de você. Esse cara aí está perseguindo você. Esse cara aí mudou com você. Esse cara aí quer ver o seu mal. Esse cara aí quer passar você para trás. Está entendendo, irmãos? E aí muitas pessoas se movimentam o quê? Em vingança. Vingança? É, vingança. Então, fiz uma repreensão ali no Felipe, e porque ele recebeu na carne ou na alma, ele está triste, o que ele vai fazer? Você pegou eu agora, né? Mas a partir de agora eu estou de olho em você, esperando que se você der uma falha, negão, eu vou vir em cima de você igual um trator. Quantos já viram isso? Sabe como é que se chama isso? Vingança. E a palavra de Deus diz que a vingança não pertence a nós, ela pertence a Deus. Deus vai retribuir, você não. O que nós chamamos de justiça, muitas vezes não é justiça nada, é vingança. Porque nós recebemos a repreensão na onde? Na carne. Recebemos a repreensão na onde? Na mente humana. Então a mente humana vai dizer para você: esse cara não gosta de você. Esse cara está pegando no seu pé, ó. Esse cara quer que você vá embora daqui. Não tem nada disso. Não é nada disso. Mas se você recebe no Espírito, e quem que recebe no Espírito? Quem está no Espírito. Então, irmãos, eu não preciso dizer quem está no Espírito ou não. O dia a dia vai dizer para todo mundo
Aonde é que você está? Por isso que a Bíblia diz, Jesus fala em Lucas 12, 2, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Aí você lê esse versículo, ai meu Deus, Deus vai pegar o que eu estou fazendo escondido lá em casa. Não, não. Não, não, não. Numa simples conversa, já sai tudo. Alguém pensa assim no seu coração, puxa vida, eu sou aqui um pastor da igreja, sou um líder da igreja, sou um líder desse ministério do outro, e eu tenho pessoas aqui comigo, e as pessoas não me procuram para falar dos seus pecados, para falar das suas dificuldades, e aí eu fico me sinto meio triste. Será que as pessoas não estão me aceitando? Eu estou falando aqui, ó, estou falando em tese, não, estou falando do que eu ouço. Será que isso, será que aquilo? Deixa eu dizer algo para você que Deus me ensinou a respeito disso. Se você é uma pessoa que está no Espírito de Deus, não tenha problemas com as pessoas marcarem um dia para conversar com você. Entre parênteses, existem pessoas na igreja que verdadeiramente precisa marcar um dia, a gente precisa conversar profundamente sobre certas coisas, amém? Não estamos descartando isso não. Mas estou falando que tem gente que nunca vai fazer isso. Ele vai ocultar no coração tudo. Ele acha, né? As pessoas vivem confessando pecado para todo mundo. Você não percebe, não? Elas fazem isso dando risada. Elas fazem isso mostrando tênis. Elas fazem isso tirando foto lá na internet. Elas fazem isso mostrando a felicidade delas. Elas fazem isso de todas as maneiras. Basta que você esteja no Espírito e conheça a palavra de Deus, que quando ela vier rindo contar algo para você, ela está confessando o pecado. Porque você sabe que o que ele comemora, Deus desaprova. O que ela está fazendo? Ela não sabe. Para ela, cara, eu vou andar assim com você, que ninguém vai descobrir quem eu realmente sou. Não, a gente sabe. Basta uma conversa de 5, 10 minutos, ou nenhuma conversa. Irmão, Provérbios diz assim, ó: aquele que anda solitário insurge contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria, irmão, ela precisa de uma coisa para ela funcionar. Sabe qual que é? Isso aqui, ó. Raspar. É essa vida que a gente tem um com o outro aqui, que às vezes é muito difícil. Irmãos, eu não teria tempo, com certeza, de dizer todos os versículos que estão anotados sobre correção. Você lê o livro de Provérbios, você, meu Deus, tem mais de 1000. Sobre o valor da correção, a sabedoria que está em ser corrigido. Mas você há de convir comigo, irmão, uma das coisas que a gente mais odeia é que alguém chame a nossa atenção. A gente pega raiva de quem ama a gente, e a gente ama quem odeia a gente. Porque, irmão, você está aqui, eu acho, porque você é cristão, né? Crente, cristão, evangélico, sei lá como é que você gosta de ser chamado. De Deus, aleluia, não sei, né? Então, se nós somos cristãos, nós somos o povo de um livro. Cristão é o povo de um livro chamado Bíblia. A gente não é o Deus dará. Não, pessoal, faço o que eu quero, penso do jeito que eu quero, realizo do jeito que eu quero, e aleluia, porque eu estou bem, estou me sentindo bem, as coisas estão indo bem, então é isso aí que Deus quer. Não, não, Senhor. A Bíblia diz, irmão, que aquele que ama você vai corrigir você quando você estiver errado. Quando você estiver errado. A Bíblia diz que exortar é um dom do Espírito, e não uma cisma que a gente tem com o outro, porque a gente está na carne, o outro também está na carne, aí eu fico cismado com ele. Já viu que a pessoa que ele não está exortando biblicamente, aquilo ali não é dom de exortação, nada, ele está cismado, ele está tretado com o irmão ou com a irmã, e aí tudo que aquela pessoa faz, ele tem uma vírgula para botar. Já viu gente assim? Olha, está tudo muito bem, mas você sabe que podia estar melhor, né? Então, o espírito de crítica nada tem a ver com correção da Bíblia. Porque o espírito de crítica, ele não corrige em amor, ele não corrige porque ele ama,
porque ele quer ver a pessoa no melhor lugar que ela puder. O espírito de crítica critica, aponta e raspa para te matar, para te desanimar e para te tirar do que Deus quer para você. Quantos estão entendendo? É diferente, hein? Bem diferente. Porque as pessoas pensam, né? Eu já vi vários irmãos na igreja, na minha vida inteira aí na igreja, que diziam que tinham o dom de exortar. Não, porque eu quero pregar na igreja, porque quando eu pregar na igreja, vai arregaçar com a igreja. Você não vai arregaçar com a igreja nenhuma aqui. Você não tem autoridade para isso. Quem é você para você arrebentar a igreja aqui? De quem é que você cuida? Bom, daqui a pouco não entra nesse negócio de quem cuida de quem. As pessoas pensam que vir aqui num púlpito, ou ir na casa de alguém, ou encontrar um irmão na rua, e descarregar o seu sentimento no outro, é corrigir e exortar. Não, você está matando a pessoa. Você está machucando a pessoa. Quando você está entendendo, irmão? Você está ferindo a pessoa. A pessoa vai sair mal da conversa. Porque você não aponta saída para ela. Você vai lá e bate nela. Quando você está entendendo? Você vai lá e fala o que ela é, fala o que ela fez, fala o que ela é, fala o que ela fez, fala o que ela é, fala o que ela fez. A pessoa está toda arrebentada. Pelo amor de Deus, como é que eu faço para não fazer e não ser? Eu não sei, mas eu quero voltar de novo para fazer. Faz o que você é, faz o que você fez. Não adianta, cara. Isso é raiva. Isso é raiva. O morcego mordeu você, está com raiva, igual de cachorro. Você ira. Isso não tem nada a ver com correção. A correção, ela é dura muitas vezes. Mas por que ela é dura? Porque ela atinge a nossa carne, gente. E a carne é um bicho rebelde. A carne jamais se converte, irmão. Não tente convencer a sua carne, converter a sua carne. A carne é do capeta, né? Tem que morrer. Tem que ir pro túmulo. Não tente, eu vou não. Mas, cara, tem um monte de gente operando nesse negócio. Quando a Bíblia diz em Provérbios assim, no livro de Jeremias assim, que muitas vezes o povo de Israel, né, irmão, a nação, família, Israel é prato cheio. Você pega só no livro de Jeremias, capítulo 7, capítulo 5, são capítulos inteiros, Deus tratando de corrigir a nação. E sabe o que eles faziam? Aqui para Deus, ó. Diz lá em Jeremias assim, escute, eu bato, Deus falando, eu bato em vocês e vocês não sentem dor. Eu espremo vocês e vocês escorrem pelos meus dedos. Eu fecho as portas e vocês vão por outras, para não sofrerem a minha repreensão, diz o Senhor. Esse é o ser humano. Escute, irmãos, porque a gente pensa que repreensão de Deus é alguém chegando, oh, rapaz, senta aqui que agora nós vamos conversar. Aí começa aquele clima. Não, pode ser, às vezes é, mas a grande maioria das vezes a vida está repreendendo e você não entende. É o que Deus falou através de Jeremias. Eu bato em vocês, vocês não sentem nada, vocês não dizem ai. Eu fecho as portas, vocês passam por outras. Eu espremo a vida de vocês, eu torno a vida de vocês difícil, e vocês não estão entendendo que eu quero o quê? Conserto. E que isso não vai passar enquanto, eu estou orando, Deus. Você está repreendendo Deus. Deus, eu te repreendo em nome de Jesus. É quase isso aí. E a coisa não cessa. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem orado para alguma coisa sair da sua vida, ela não sai, é porque é Deus. E Deus não sai em nome de Jesus. Deus não sai em nome de ninguém. Ele vai ficar até cumprir o propósito dele, que é o quê? Fazer você acordar e parar de graça. A Bíblia diz em Eclesiastes 5, é melhor a repreensão franca do que a canção dos tolos, que o elogio. Mas fala aí, irmão, quem que gosta de repreensão? Ninguém. Agora, quem que gosta do elogio? Oh, eu vim aqui hoje para ser o quê? Afagado. Então nós temos que colocar um corredor ali, ó. Tipo aqueles corredores, como é que chama aquele corredor que tinha no quartel? É esse, corredor polonês, mas não é o polonês. É o corredor das plumas. Aí cada um que você passa, você quer uma palavra profética, você quer aquele, como é que é aquela caixinha?
né? Aquela caixinha, sabe o versículo? Caixinha de promessa, você ganha um biscoito, um bombom, um abraço, um beijo. A pessoa pega no seu chão, você é lindo, rapaz. Você é lindo, você eu sou lindo mesmo, hein? Aí você entra aqui, agora sim, essa igreja que ama, essa que ama. Ah, cara. Essa aqui envenena. Segundo este livro, né? O problema é esse livro, irmão. Esse livro é o problema do crente. Que tenta criar os negócios dele, aí vai ler a Bíblia e toma uma raquetada. Esse livro diz que o pai que ama. Mas veja, irmão, todo mundo aqui, todo mundo não, alguns são pais, sabem disso. Nós corrigimos, nós que somos maus, Jesus falou, corrigimos os nossos filhos quando é necessário. E até muitas vezes é necessário, a gente não corrige porque a gente fica com dó. Pai e mãe aqui sabem do que é isso. Agora Deus não, cara. Deus não tem dó. Tem dó é instrumento musical, dó. E Deus também não é passarinho. Deus não tem pena. Deus não tem pena, Deus não é passarinho. Deus tem misericórdia, é outra coisa. Deus se compadece, é outra história. Agora, dó e pena é safadeza humana. E Deus não é humano e tão pouco safado. Você sabe, ó, tem um monte de crente que é safado. Se eu falasse para você, rapaz, você é um safado, o que você sentiria? Eu? Amarrado? Que isso? Respeito comigo? Você não sabe o que significa a palavra safado. Você sabe o que significa a palavra safado? Não é pilantra, não é adúltero, não é ladrão, não é canalha, não é nada disso. Sabe o que significa a palavra safado? Safo. Quem é do exército aqui sabe. O que é o safo? Hã? Alguém diga para mim, o que é um cara safado? É um cara que em todas as situações ele tira o corpo. Não é comigo isso aí, cara. Amanhã vamos varrer a igreja, hein? Minha tia chegou, rapaz. Mas sua tia não morreu semana passada? Mas Deus é Deus milagre. Ela voltou. Ela voltou, eu orei, ela voltou. Esse é o safado. Em todas as coisas de responsabilidade, ele tira o corpo, ele se safa. Está entendendo? Então estamos cheios de safado. Cheio de gente safada. Que é o cara que vem a... Escuta aqui, ó. Se uma responsabilidade Deus tem posto para você, e você fica dando um de... Você é um safado. Agora a turma pega bronca. Mas não tem... Os que estão no Espírito me agradecerão um dia. O safado é aquele que vive a se esquivar de responsabilidades. Hã? Então, fixe isso aí, por favor. A Bíblia diz em Provérbios que quando a nossa mente recebe a correção, não, perdão, é Jó capítulo 20, versículo 3. Jó 23, não é 23, é 20, versículo 3. Diz assim: recebi uma repreensão, mas o meu entendimento não quis aceitar. Escuta, irmão, a sua mente, a minha mente, ela tem mecanismos de não aceitar a correção de Deus. Um dos mais fantásticos que tem, que comprova a nossa safadeza, é o, cara, eu preciso conversar com você sobre isso, aquilo outro. E aí a sua mente diz, mas por que está tudo dando certo? Está tudo indo bem? Está tudo dando certo, gente. Que é isso? Aí você pega lá, né? Por exemplo, nós falamos até aqui um pouco em Números, capítulo 20, versículo 2 em diante. O povo está no deserto, o povo está com sede, e o povo vai falar com Moisés: Moisés, não estou querendo água, hein? Por que Deus tirou nós de lá para matar nós de sede nesse deserto? Que não deixou nós morrer lá? Aí o Moisés, Moisés, que a Bíblia diz que era o homem mais manso que já ouviu. Ó o Moisés, como diz o pessoal, Moisés pegou ar, ficou nervoso, foi lá, orou a Deus. Deus, aí
Essa cambada está querendo água de novo. Aí Deus falou assim para ele, porque ele já tinha feito isso, irmão. Moisés já tinha feito isso uma vez. Deus falou: Moisés, como você fez da primeira vez, faz de novo. Chega naquela pedra ali, ó, chega naquela rocha e fala para ela dar água, e ela vai dar água. Você já fez isso, você sabe como é que é. Ó, Moisés: tá bom, Deus, deixa comigo. Moisés tinha um cajado. Tinha. O Moisés foi lá, irmão, aí deu paulada, deu 2 pauladas na pedra. Vocês querem água, né, gente? Vamos reunir aqui, vocês não querem, né? Aqui para vocês, cara. É a mesma coisa de chegar na bica d'água lá que tem perto de casa e dar 2 pauladas na bica de raiva. Vocês querem água? Vou buscar. Tim! É aquele irmão ou aquela irmã que muitas vezes, né? Ô, irmão, pega um copo d'água para mim. E já fica bravo, né? Ô, irmão, pega um copo d'água para mim, tá bom. Mas eu fui. É aquele momento que a gente acorda cedo, num dia como hoje, por exemplo, sei lá, e a esposa olha pro lado e fala assim: traz um café para mim. Ô, raiva, né, irmão? Ou vice-versa. Porque você queria ter acordado primeiro e pedir primeiro. Vai você buscar o café para mim. Traz 2. É assim. E aí o que acontece, irmãos? O Moisés vai lá e dá 2 pauladas no negócio. O que acontece? Sai água. O povo bebe, o povo fica numa boa. Saiu água. Versículo de baixo: ei, Moisés, vem aqui que eu quero falar com você. O que foi, Deus? Você fez coisa errada aí, hein? Eu? Não. O povo está feliz. O povo está feliz. O povo está bebendo água mineral aí, ó. Tá uma delícia, Deus. Obrigado, hein? Aleluia. Glória a Deus. Pois é, Moisés. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Porque você não me santificou na frente deles, fazendo o que eu disse para você fazer, você não entra mais na terra prometida. Irmão, essa aguinha na pedra custou caro para Moisés, viu? Custou caro. Sabe como é que era chamado o lugar onde eles estavam? Meribá. Sabe o que é Meribá? Significa contenda, briga, rixa. Povo contra Moisés, do Moisés contra o povo, de Moisés contra Deus, de Deus contra o povo, do povo, Deus, todo mundo. Tá tudo estranho. Mas funcionou muito bem. Cuidado com as coisas que funcionam, viu, irmão? Elas enganam a gente. Não é porque funciona. Quer ver? Vou te dar um exemplo bem bobo, bem bobo. Desemprego assola o Brasil, milhões de desempregados. Aí vem uma ideia na cabeça de alguém, como tem muitas vezes na cabeça dos outros. Ah, é o seguinte, eu vou vender droga então. Isso aqui é verdade, irmão. Preciso colocar comida dentro de casa, não tem emprego, vou vender o quê? Vender droga. Mas, teve gente, um monte de gente já falou isso aí pra mim, cara. Certo? Vender droga. E ele vai mesmo. A esposa e os filhos muitas vezes não sabem o que ele faz. Sabia disso? Mas ele chega lá todo final do dia com a grana na mão. E o fim de semana tem comida na mesa. Graças a Deus, mas eles não sabem o que ele está fazendo. Quer dizer então que o fim justifica os meios. Quer dizer então que você pode vender droga, você pode vender entorpecente, você pode destruir a vida dos outros, contanto que tenha comida para a sua esposa, os seus filhos. Está tudo certo na sua casa, irmão? Está tudo certo. Vai Campo Jordão gastar dinheiro? Vamos. Está tudo uma benção. Mas você não é traficante? Sou, mas lá em casa está uma benção, está funcionando. Minhas contas estão tudo paga, graças a Deus. Ele é traficante, cara. Dá dízimo. Olha, pastor, quero dar meu testemunho de fidelidade a Deus. Deus está prosperando minha vida. Me tornei dizimista, ofertante. Aleluia, irmão. Só um trampo. Não, estou trabalhando numa biqueira nova aí que eu abri. Parece, você está contando piada. Não, não estou não. Alguns anos atrás, irmãos, tinha uma artista que fazia filmes adultos e congregava numa igreja, cujo pastor
dizia para ela, pastor, não é pastor, são filho do diabo. Dizia para ela que ela continuaria fazendo filmes adultos e adúlteros, contanto que ela desse na igreja. Estava santificado o trabalho. Olha, irmão, às vezes eu fico falando, Deus, volta o tempo do Josué, para nós não deixar nenhum de pé. Pé rimou. Isso aí ela falou em rede nacional, foi confirmado. Quando tudo vai bem, quando tudo dá certo, a nossa mente, ela trava. Então você vai receber uma repreensão de alguma coisa, a sua mente diz, não, está tudo certo. Quem está falando? Para, não aceito não, está tudo certo. Moisés estava tudo certo, mas Deus repreendeu ele. Tem mais exemplo na Bíblia, irmão, isso é de cansar. 1 de Samuel tem um cara fantástico, Saúzão. Saul começa a vida cheio do Espírito Santo, profetizando. Olha, o Saul era uma benção, cara. E ele comete, presta atenção, irmão, ele comete vários, mas ele comete 3 pecados principais dentro do tempo que ele era rei. Deus não tirou ele, irmão. A nação não parou de funcionar. Israel não entrou em greve, não. Israel entrou em greve. Não, Israel continuava, está tudo normal. Só que o rei estava fora da posição. Davi só entrou no trono quando o Saul vai morrer muitos e muitos anos depois, mais de 20 anos depois. Saul ficou 40 anos no trono de Israel, 40. Pelo menos 20 anos dos 40, ele continuou rei, mas debaixo de uma repreensão de Deus. Mas continuava rei, continuava ganhando batalha. Lê a Bíblia para você ver. Continuava normal. A primeira delas, né, é essa assim, 1 Samuel 13. Samuel fala assim para ele, Samuel era o profeta, Samuel era o juiz, Samuel era o sacerdote de Deus. Samuel era o sacerdote de Deus, falou para o rei. O rei também era uma posição, só que ele era rei, Samuel era sacerdote. Irmão, quem é você? Quem que você é? Quem que você é na sua casa? Quem que você é na vida? Quem que você é aqui? Quem que você é? Porque um é rei, o outro é sacerdote, o outro é profeta, o outro é fulano de tal. Então tinha esses 2 caras. E Deus falou assim, vocês vão fazer um sacrifício aí e tal. O Samuel falou assim, você me espera aqui. Guarda aí que nós vamos fazer um sacrifício aí. Espera aí que eu vou chegar. A Bíblia diz que o Samuel começou a demorar. O povo ficou inquieto. O Saul olhou para o povo e falou, esse povo vai embora, vai me deixar sozinho. Eu vou perder minha autoridade aqui. Sabe o que Saul fez? Saul montou o altar. Agora, irmão, vamos trazer para cá. Montar o altar, olha que bênção. Esse homem aí é um homem de atitude. Esse homem aí é proativo. Tem vários nomes agora, né? Mas na Bíblia é desobediente. Esse cara é proativo. O cara demorou, ele já saiu fazendo ele mesmo. Quer dizer, então que você coloca um cara para trabalhar dentro da sua casa, uma empregada doméstica está trabalhando na sua casa. A esposa está chegando tarde do trabalho e ela entra no seu lugar? Pode? Pode, irmã? Tudo bem, irmã? Tá tranquilo? Tem um cara trabalhando de pintor, de pedreiro lá na sua casa, arrumando um negócio. Você demora de chegar lá de Caçapava, o cara pode entrar no seu lugar? Porque demorou. Mas esse cara é proativo, gente. Que isso? Tava lá a sua esposa, você não chegava, ele olhou ela, tadinha. Não, vou fazer a vez aí desse rapaz, para a glória de Deus. Não vale, né? Espera que eu vou vir. Ah, não vou esperar não, eu vou fazer porque eu sou capaz. Porque eu sou rei, cara, eu não sou qualquer um, eu sou rei. Eu sou rei desse negócio aqui. O cara não desce, vou fazer o sacrifício. Ele fez o sacrifício, irmão. Coisa linda. O povão, ó, Saul, Saul, Saul é o nosso rei. O povão ficou alegre, o Saul ficou alegre. Aí Samuel só aqui, ó, descendo, ó. Vê aquela fumaça, cheiro de churrasco, o povão alegre. Chega para Saul, fala assim, o que você fez? O que você fez aqui?
Eu não falei para você me esperar. Ah, porque o povo não sei o que, você estava demorando, e eu vi que não sei o que. Eu já fiz aí para Deus, glória a Deus, eu fiz para Deus, rapaz, eu ajudei você. Você chegou, já está tudo pronto, aleluia. Já tomou o primeiro tiro no pé. Sabe o que Deus fala para ele? Rapaz, eu quero muito mais. Deus fala assim diz o Senhor, eu quero muito mais do que me obedeça, do que qualquer tipo de sacrifício. Sacrifícios não têm valor nenhum para Deus se eles não vêm da obediência. A obediência é o maior sacrifício. Inclusive nós, desde a época de Saul e muito antes, aprendemos a sacrificar para não ter que obedecer. Porque é muito mais fácil. Jesus falou isso aí, irmão. Quando Jesus fala assim, ó, se você vai trazer uma oferta aqui, ó, e tem alguma coisa contra o seu irmão, você faz o quê? Deixa a oferta, volta lá, conserta com ele e depois vem e faz a sua oferta. O que significa isso? Por que Jesus falou isso? É o mesmo espírito que estava na boca de Samuel, que é o Espírito de Deus naquele dia. Não adianta vir aqui com coisas que demonstram o sacrifício, se você não está me obedecendo. Eu quero que você fale com o seu irmão. Eu estou falando na sua cabeça, o Espírito Santo fala. Eu estou falando para você que eu quero que você perdoe e pare com isso. E você vem com dinheiro, você está pensando que eu sou quem? Deus pega assim, ó. Então, irmãos, nossos sacrifícios não adiantam se eles não vêm da obediência. O Samuel falou, na cabeça do Saul, ele foi uma bênção, porque ele fez, ele ajudou o trabalho do outro, ele já adiantou. Samuel era velho, gente, está demorando. Eu sou rei, eu sou de Deus também, eu profetizei esses dias atrás aí, aleluia, eu fiz aí para ajudar o Senhor. Falei assim, não foi não. Segunda coisa, 1 Samuel 15, Deus chama Saul e fala assim, ó, Samuel fala assim, ó, vai lá e fala para Saul assim, ó, eu já estou cansado desses amalequitas aí, para Saul juntar os exércitos de Israel, ir lá e matar todo mundo, mata a cambada toda, para matar todo mundo Aí o Saul vai lá, irmão, guerreia, mata um, outro, um general, outro, mata todo mundo. Aí lá que vai quase acabando a guerra, ele dá uma olhada assim, nossa, tem uns boi bonitos aí. Olha que tem uns Nelore bonito, é a boiada ali, ó. Rapaz, você dá um churrasco para Deus, hein? Isso aí dá para nós sacrificar. O cara tinha tomado uma invertida 2 dias por causa disso. Já está querendo fazer de novo. Catou os boi, catou as ovelhas, catou o ouro do chão, catou espada. E dizia, as melhores espadas eu vou dar para quem? O exército do meu Deus. Aqueles boi tudo ali, ó, não vou matar não, vão sacrificar para o nosso. Na cabeça dele, ele fazia as coisas para honrar a Deus, mas ele fazia no princípio errado, irmão. O que honra a Deus é obediência, não é a sua vontade de honrar a Deus. A sua vontade de honrar a Deus não adianta. Você tem que entender o que Deus quer comer naquele dia, vamos dizer assim. Não, hoje é o dia do bolo de chocolate, então você vai aparecer com o que, irmão? O bolo de chocolate. Não me vá aparecer lá com um bolo de fubá com queijo. É delícia, mas isso aí é segunda-feira. Aí ele vai lá e ele vê o rei também, não, esse rei aí também, coitado, nunca fez. Poupa o rei Agag, cata as coisas e aparece lá. A hora que o Samuel chega de novo. Olha, mas o Senhor não mandou você exterminar todo o Amaleque? Quem é esse cara aí? Não, esse é o rei, eu trouxe ele preso aí, nós vamos humilhar ele, Deus vai ser mais glorificado. Me dá uma espada aqui. Samuel pediu uma espada, dá uma espada aqui. Ele já deu uma espadada, Samuel, mano, já deu uma espadada no pescoço do rei Agag, arrancou a cabeça dele fora. Aí, meu Deus. E ele fala para o Saul assim, ó, o seguinte, hoje era para o seu trono ser confirmado, mas hoje o seu trono foi rejeitado, você está fora, cara. E ó, e Deus já viu um menino de trás das malhadas e ele é o novo rei, você já era. Só depois de 20 anos. Sabe por quê, irmão, que o exército de Israel não desceu para vencer Golias? Porque o Espírito de Deus já não estava em Saul mais. Já estava no Davi. O Davi, quando chega
e vê o Golias, Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Aquela luta era uma luta dentro dos princípios bíblicos. Não era um menino que veio rajadinho de menino, negocinho com pedrinha, rodou a pedrinha, aí fica falando da pedrinha, que a pedrinha era isso. Não, cara. Quem apareceu lá já era o legítimo rei de Israel. A unção estava sobre ele, porque Samuel já tinha ido na casa de Jessé, já tinha ungido ele. É o rei de Israel que derruba Golias, não é menino não. Que pensa que é assim, não, se Davi teve sorte, Deus era com ele. Não, 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 ele já era o rei. Era a luta de rei contra rei. O rei foi lá e derrubou o outro. Mas tinha outro rei lá em cima, acovardado. Por quê? O Espírito Santo não está nele, irmão. Aí é medo mesmo, é medo de tudo. E depois, em 1 Samuel 28, continuava, irmão. Continuou no trono lá, ó. Sabe, Deus está falando para você igual Saul. Eu quero que você acabe com esse pecado na sua vida. Eu quero que você vá lá e destrua tudo. Você faz o quê? Deixa uma moitinha ali, ó. Eu quero que você vá lá no seu barzinho e cata um pedaço de pau e arrebenta tudo e taca fogo. Já é álcool mesmo, já taca fogo na pinga ali mesmo, já sobe aqui a fogueira. Aí você vai lá e olha para o bar, aquela madeira de lei, foi o Hélito que fez, 10 mil real. Tem umas garrafas quadriculadas bonitas, old age, 12 anos, 12 apóstolos, é governo, então deixa isso aqui, sabe? Você vai. É assim na nossa vida, isso é desobediência, cara. Deus fala assim: eu quero que você destrua esse relacionamento. Eu quero que você acabe com isso tudo. Você vai lá e deixa um pedacinho. Eu quero que você acabe com essa amizade. Corta. Você fala assim: ó, vamos ficar 2 semanas só. Mas qualquer coisa me chama no ar. Aí Deus vem dar um tapa na sua orelha. Ai, Deus. É para acabar. É para acabar, irmão. É para acabar. Não é para guardar filhote, não. Matar é para exterminar. Deus fala assim para Saul, a mesma coisa que ele fala para Josué: eu quero que você mate o gado, eu quero que você mate os bichos, eu quero que você mate as pessoas, eu quero que você mate tudo e taca fogo na grama. Eu quero que suma essa turma daqui. Aí o cara vai lá. E depois ele vai, sabe de onde, irmão? Consultar uma macumbeira. O Saul. 1 de Samuel 28. Na pitonisa, chamada pitonisa, ou a médium de Endor. Samuel já tinha morrido. Deus não falava essa arma, isso aqui é a cara dos evangélicos do dia de hoje. O pastor de estimação dele sumiu. O seu líder de estimação desapareceu. Deus não fala com ele. Então ele tem que bater na onde? Na casa dos adivinhos, é lógico. Eu, acreditado, tá entendendo já o mistério ou não? Aí tem uma irmã lá que vê o futuro. Macumbeiro. Que irmã que vê futuro? Você é louco? Isso é coisa do diabo, rapaz. Aí eu vou lá que a irmã abraça eu e ora comigo. Ah, mas você é muito bobo mesmo. Tá cheio de crente fazendo até hoje. Isso aí. Irmão, tá cheio de testemunhos aí. De gente que vai orar nesses montes malucos. O cara fazendo oração na barriga do irmão. Falando que ele vai ter filho, é homem. Como é que ele vai ter filho? Tá grávida, é de gêmeo, é homem. Isso não é brincadeira. Quantas vezes acontece isso aí? Foi lá na pitonisa. Sabe quem que sobe? Sabe? Primeiro, irmão, até o diabo tira sarro da cara dele. Fala assim: mas você não é o rei Saul? O que você está fazendo aqui? É proibido pela lei de Israel vir aqui. O que você está fazendo aqui escondido aqui? Eu vim ver se Samuel sobe para falar comigo. Ai, invocação de mortos. Aí a Bíblia diz, irmão, que o Saul fica lá naquela fumacinha dele lá. Daqui a pouco aparece um que vem como debaixo da terra. E ele olha, é o rosto de quem? Alguém como Samuel. Não é o Samuel, é como que se fosse. É demônio. Aparece lá e fala com ele.
e não sei o que com ele. Irmão, é igualzinho. Consultando feiticeiros. Só que na Bíblia, mas eu nunca faço isso não. Eu sei que a sua mente já saiu pelo lado. Eu sei, irmão. Nossa mente sai. Mas isso aí não sou eu. Essa palavra não é pra mim não. Eu não falo com macumbeiro, eu não falo com macumbeiro. Eu não falo com macumbeiro não, tá amarrado aqui, ó. Eu não tenho que ensinar nada com essa gente não. Eu não falo com isso, minha casa é santa, 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 santa. É? 1 Samuel 15, 22 diz assim, ó. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A Bíblia deu a volta em nós, irmão. E eu nunca fui nisso aí não. Nunca. Existem uma quantidade enorme de crentes consultando feiticeiros todos os dias. Quem são os feiticeiros? São um bando de crentes rebeldes que andam por aí. Ele está em rebelião contra Deus, está em rebelião contra a palavra, está em rebelião contra a igreja, está em rebelião contra tudo. Enfurnado em algum lugar. E você vai lá na casa dele pedir bênção. Vai lá, o Saul. Formiga saúva. Vai lá. Essa foi fogo. Vai lá na casa do feiticeiro. Você pensa que feiticeiro, você vai lá na casa do meu irmão, abre a porta. Umas velas vermelhas, cara, ai meu Deus, é macumbeiro, vamos sair embora, amor. Não, vai ter uma janta, vai ter churrasco, caldinho, vai ter tudo, irmão. É o banquete. Você senta na mesa do feiticeiro. Você senta na mesa do feiticeiro, e o feiticeiro fala pra você: o quê? Aquele irmão, aquele casal, aquela igreja, aquele irmão, aquele ali, aquela lá, sai fora dessa gente. Isso. Deus falou para Saul assim, ó: tá tudo dando certo em Israel, mas eu não quero mais você, pode sair. Eu não quero mais você. Você vai morrer pela mão do seu inimigo. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele não morreu. Ele colocou a própria espada dele e caiu em cima da espada dele. Ainda por cima, suicidou. E a gente pensa que as coisas de Deus são algum tipo de brincadeira ou algo dessa natureza. Se Deus está nos corrigindo, é porque Ele nos ama. É porque a correção nos coloca no lugar. Agora entenda isso que eu vou te dizer, irmão. Quem é que está verdadeiramente sendo corrigido? Não é aquele que... Escuta isso aqui, irmão, por favor. Quem é a pessoa que recebe a correção de Deus? Não é aquele que escuta passivamente um sermão de alguém. Não. O que recebe a correção de Deus é aquele que escuta, acata no coração, se arrepende, e o arrependimento transforma o seu comportamento. Esse está recebendo a correção de Deus. Que parece assim, a correção de Deus é o seguinte: ô Felipe, senta aqui, eu vou pegar uma cadeira, e agora eu vou falar as coisas para você, e eu vou ficar corrigindo você, e você é mesmo, cara. Que a gente é safado, irmão. Eu estou falando para você porque eu já fiz isso, eu já fui corrigido. Eu sentava assim, ficava com aquela cara de enterro, né? Aí tava lá o meu pastor: cara, você não pode fazer isso não, você está errado, cara, você tem que mudar. Eu é mesmo, cara. Eu sou essa pessoa, cara. Obrigado por ter falado isso. Levanta, não há um pingo de arrependimento. Não há mudança, não há nada. Você só sai com a orelha quente, quando sai, e sai para nadar de novo no poço de lama. Vocês estão entendendo? Ser repreendido não é escutar a repreensão dos outros, é entender que através de uma pessoa Deus fala contigo. Porque a repreensão é repreensão bíblica. Não é repreensão de vontade que eu estou de dar um xingue a alguém aqui agora. Ai, Cleber, você está aqui, vem aqui que eu vou falar. Não é isso não, cara. É o que acontece com Paulo. Paulo, esses apóstolos aqui tá meio fraco, meio forgado. Eu vou dar um esfregão lá. Quem que é um grandão aqui? É aquele apóstolo Pedro ali. Eu vou quebrar ele, olha só. Não. É muito profundo. Tão profundo, irmão, que Paulo, como eu falei, Paulo só se encontra com eles muitos anos depois.
Antes de Paulo chegar, estava lá Pedro, Tiago, João, a igreja estava formada. Nunca ninguém repreendeu Pedro, nunca. Até chegar alguém que olhava no Espírito. A hora que chegou alguém, bateu o olho no Tiago, beleza, no João, beleza. Esse cara está estranho. Quem ousaria repreender Pedro? Agora Pedro também é lindo, irmão. Pedro podia bater boca com Paulo. Ô, pera aí, rapaz, você está pensando que você está falando com quem? Você chega agora na igreja que quer ficar falando coisa? Lá. Não é assim não, rapaz. Andei com Jesus, andei em cima da água, rapaz. Você está pensando que está falando? O líder dessa igreja, quem abriu essa igreja aqui foi eu. Essa denominação aqui é minha. Que nem um capeta. E chamam isso de autoridade. Vai dormir, cara. O Paulo diz que ele era coluna da igreja. Eles eram reputados como colunas. Cara. O Paulo falou para ele, ó, eu vejo, deixa eu traduzir para você, eu vejo você, meu irmão, e eu vejo um defeito no evangelho que você está carregando. Ó, aqui, ó, não é nariz com nariz, não, é aquele lugar de você que eu quero falar umas coisinhas. Tá entendendo? Não é carne, não. Não é briga de carne, não. Eu olho para você, Pedro, e vejo que o seu entendimento está com problema, Pedro. Esse não é o evangelho de nosso Senhor, Pedro. O evangelho de nosso Senhor é o evangelho de graça. Você está misturando graça com lei, você está misturando circuncisão, você está misturando, Pedro. Você não está certo. Você tem que parar com isso. Para com isso, se arrepende. Sabe o que Pedro faz? Pedro fala assim, amém, é verdade. Porque só um homem de Deus, reconhece quando Deus está falando com ele. Você pode ser pai e ouvir uma repreensão do seu filho, sabia? Agora deixa eu falar umas coisas aqui. Você pode ser pai e mãe e ouvir da boca do seu filho uma verdade. Só que como você está na carne, sabe o que você faz? Você vai lá e bate nele, xinga ele e fala assim para ele, ó, você me respeita, rapaz, que eu sou seu pai, que eu sou sua mãe, que você não fala assim comigo não. Mas era Deus. Porque Deus começou a falar com Samuel dentro da casa de Eli. E Deus usou Samuel para falar com Eli. Eli, põe em ordem essa casa, rapaz, o negócio vai cair aí. Olha o Eli aqui, não, sou sacerdote aqui, deixa comigo. Você já sabe o resto. Morreu, caiu da cadeia, morreu. Deus pode pegar o seu empregado. Deus pode pegar qualquer membro da igreja aqui, ó, para vir corrigir a mim. Se for Deus, eu vou entender que é Deus. E eu vou falar obrigado, irmão. Como já aconteceu aqui no meio várias vezes. E eu louvo a Deus por isso. Eu acho estúpido e ignorante alguém que diz que tem uma posição na igreja, na família, onde seja, e ele não consegue ouvir a Deus. Esse é o Saul caído. Porque, lembra, volto no domingo passado, a ninguém mais conhecemos segundo a... Se você está falando alguma coisa para mim, e for do Espírito, vai testificar no meu Espírito que é Deus que está falando. Eu falo assim, irmão, obrigado, cara, me perdoe, e obrigado, eu vou arrumar esse negócio aqui. Muito grato, vou arrumar esse negócio aqui. Não vou mais fazer esse negócio não. Agora, muitos que estão em posição, seja pai, mãe, pastor, patrão, sei lá o que, eles endurecem a serviço, como diz a Bíblia aí. Endurecem a serviço, e o homem de serviço dura, não aprende nada. Sabe por quê? Porque ele não se dobra nunca. Ele não baixa a cabeça para ninguém. Em vez de ele tentar ouvir se é Deus que fala com ele, ele olha para uma pessoa e fala, mas peraí, quem está falando comigo? Ah, esse rapaz que entrou na igreja. Você sabe com quem está falando, rapaz? Eu já ouvi isso aí, já aconteceu comigo. Sabe quem você está falando? Não, você está falando com o pastor da igreja. Foi eu que comecei esse negócio aqui. E isso aqui, se não tiver bom, vocês pegam embora, tá vendo? E aí eu continuo debaixo da maldição da desobediência. Você quer ver uma... Essa passagem aqui agora essa aqui é para deitar. Porque você não deitou ainda. Você está resistindo ainda. Mas essa agora é para deitar. Ah, eu obedeço, eu vou ouvir o irmão, eu vou ouvir o filho, eu vou ouvir não sei quem, eu vou ouvir, cara, eu sou de Deus. Ah, é? E se um cavalo na rua, de charrete, falar com você? Aí, isso aí, você tá louco, você bebeu cachaça. Você lembra do Balaão? Balaão era profeta de Deus. Lê lá em Números para você ver. Mas ele foi endurecendo, ele não ouvia Deus, ele foi endurecendo, ele achava que ele era o cara, ele achava que ele era o profeta, ele achava que ele era o bom. Isso aqui, Deus falou o seguinte, cara,
eu tenho que fazer uma coisa sobrenatural na frente desse cara, porque ele já está tão duro de coração que ele não me ouve mais. Montou em cima da mula, a mula olhou para trás, e aí, profeta, beleza? O cara, opa, o que está acontecendo? É o seguinte, rapaz, o bicho está pegando do seu lado. O cavalo, irmão. E a Bíblia diz que por causa da dureza do coração dele, Deus usou um animal de carga para refrear a insensatez do profeta. Pergunta, refreou? Não. E sabe o que ele fez? O que muitos de nós estão fazendo, arrancou a espada, virou a espada de lado e aqui ó, pim, pim, começou a açoitar, começou a bater no animal, irmão, começou a bater na mula, a mula baixou no chão, ainda falou para ele assim ó, ô louco, ô irmão, chamou de irmão, porque era outra mula. Ô fião, ei, eu sou seu animal há tantos anos, cara, você monta em mim há tantos anos, tô falando numa boa, você me arrebenta minhas costas de porrada, de pancada. Ô louco, meu. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Alguém vem falar alguma coisa, você enche. Isso não é comigo não. Você não tem autoridade para falar isso para mim não. Essas coisas todas. E era Deus falando na boca de um bicho. De um bicho. De um animal de carga. Ah, irmão, Deus não perdeu a volta. Foi indo, Deus já colocou um anjo. Vê lá para você. Mandou o anjo a desembainhar a espada e ficar assim, aqui no caminho, aqui, ó. E o bichinho vindo ali montado na mula, aqui, ó. E o anjão só aqui, ó. Passou daqui, já era. Vou dar no pescoço uma só. A mula que era de Deus travou para salvar o miserável. E aí começou a bater lá de novo. Olha, irmãos, quantas vezes Deus coloca umas mulinhas, uns bichinhos de carga na sua vida e você não entende. Quantas vezes coisas param na sua vida e você não entende que é Deus que parou, porque senão você vai meter a cara no poste, vai morrer. Então o burro empaca, a gente fala o quê? Não, você vai andar, seu miserável. E tem um livramento bem ali, ó. Ali. E a gente, não. O meu desejo tem que ser. Olha Provérbios 29:15. A vara da disciplina, da sabedoria, mas a criança, aquele que é criança, se entrega à vergonha e envergonha a sua mãe. Criança indisciplinada envergonha a sua mãe. Aí você já pensa que é o meu filho, é as crianças pequenas aqui da igreja. Não. Em primeira instância, no natural sim, mas profeticamente, quem é a nossa mãe? A igreja. Está falando o que? Se nós não amadurecermos e não deixarmos de ser criança, nós vamos viver envergonhando o nome de Jesus a toda hora, e a igreja também. Porque a gente não quer amadurecer. E para a gente amadurecer, irmão, tem que ser assim. E eu vou ler o último versículo aqui para nós. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão e correção e educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe quem é o homem de Deus? Sabe quem é o homem de Deus? Sabe quem é a mulher de Deus, que Deus vai usar, que Deus precisa, que Deus está chamando? Não é alguém que sabe de Bíblia, não. Não é alguém que prega bem, não é alguém que canta bem, não é alguém que faz essas coisas bem. É alguém que quando for repreendido, ele pega aquela repreensão e um dia depois você vai ver que ele cresceu com a repreensão. Ele não fica bravo, ele não fica achando que o irmão não gosta dele, ele não quer mudar de igreja, ele não quer nada dessas coisas, irmão. Ele é repreendido e fala assim, é Deus falando comigo. Deus está falando comigo. Irmão, eu vou falar agora o testemunho aqui. Enquanto eu estou aqui, como líder, que encabeça a igreja aqui, humanamente falando, eu também sou servo do ministério em Taubaté. Eu participo da Aljava e de todas as organizações dela, do presbitério que ela tem ali, da liderança que ela tem. Lá em Taubaté, eu sou liderado, eu não sou líder de ninguém. Lá eu faço todas as coisas que
que alguém que está aqui talvez achando ruim, faz. Lá eu recebo missão, eu tenho prazo, eu tenho horário para chegar, eu tenho horário para sair, eu tenho todas as coisas que vocês têm aqui, todas. Lá eu tomo chaveada, tomo mesmo, cara. Tomo mesmo, não é brincadeira não. Agora eu nunca saí de lá e falei, nossa, hoje pegaram pesado comigo. Hoje é o sinal que eu estava esperando. Ai, meu pai. É o sinal que eu estava esperando de Deus. Agora eu vou embora mesmo. Não, é agora que eu vou ficar mesmo. Sabe por quê? Porque eu não quero estar num lugar onde todo mundo me elogia e me chama de bênção. Isso é um veneno. Eu quero estar num lugar onde as pessoas são verdadeiras, onde eu sei que as pessoas me amam e não ficam me chamando a atenção toda hora. Mas todas as vezes que o Cristiano foi usado por Deus para chamar minha atenção, ele estava certo e eu estava errado. E ponto. Foi como no dia que eu já contei aqui, roubei 5 mil cruzeiros do meu pai, fui lá comprar bolinha, bolacha e guaraná na esquina. Chegou meu pai do serviço à tarde, foi lá tomar um remedinho que tomava de contra a gripe. Ele, o dono do bar, amigo dele, devolveu 5 mil cruzeiros do Castelo Branco, aquela nota. Valia pra caramba aquilo. Ó, o seu filho veio aqui comprar essas coisas, devolveu o dinheiro, meu pai era amigo. Meu pai chegou em casa e fez a seguinte pergunta: ô filho, você não viu os 5 mil cruzeiros que estavam aqui debaixo do pano da geladeira? Não vi, pai, não vi não. Pois agora você... Eu só apanhei dele uma vez, mas essa vez faz muito tempo e eu estou lembrando dela aqui hoje, direitinho. Mas no meu coração nunca teve nada dessa surra que eu tomei. Sabe por quê? Porque ele estava certo e eu estava errado. Eu roubei. Ponto. Ponto. E ontem, dando essa aula aqui, mais complexa, mais completa na E5, fui para casa. Hoje cedo, na madrugada, hoje cedo de madrugada, tive um sonho. Sabe qual era o sonho? Que o meu pastor estava me repreendendo duramente. Ah, rapaz, eu vou ligar, porque até no sonho você entrou, rapaz. Você tá bom mesmo, você pegou lá em cima, não é possível, até dormindo. Mas Deus, a hora que eu acordei de manhã, Deus começou a falar assim comigo, assim, cara, de uma maneira poderosa, assim, ouvindo mesmo assim, sabe? Eu tinha tido um sonho assim, claro, eu acordei e Deus falou, ó, tô mandando no sonho pra você não cair lá, hein? Isso aí eu vou falar isso aqui, porque é pra glória, eu vou falar. Não tem medo, irmão. Nem. E sabe qual que era? Alguém bateu o coco aí, não? Era uma das coisas que eu mais faço, mais gosto de fazer, e é mais legal, e é uma coisa que sai fácil. Sabe o que que é? Brincadeira. Brincadeira com o irmão. Fazer uma piada a cada momento, fazer uma gracinha a cada momento, fazer um trocadilhinho a cada momento, fazer uma brincadeirinha, fazer uma risadinha, e não sei o que, não sei o que. E o sonho era esse, eu estava na mesa da aljava, não sei o que, não sei o que, ele chegava, pegava no braço seguinte, para de brincar, rapaz. Para de brincar. Você, desse jeito, você não está vendo que as pessoas estão vendo que você é um palhaço, não? Para de brincar. Falava deste jeito, está gravando, desse jeito. Deus tem nações para você ir. Pessoas ouvem a sua pregação e ficam impactadas e vêm para a mesa e você se comporta desse jeito. Esse é o sonho que eu tive. E esse sonho é de Deus, sabe por quê? Porque eu tenho andado assim. Mas já acabou, irmão. Já deu. Porque eu não quero que isso venha a ser verdade naquela mesa. E eu sei que não está faltando muito. Você está pensando que as palavras que saem desse púlpito aqui é para você? Todas elas pegam em mim primeiro e arrebenta. E ó, eu faço essa cara de feliz, mas o negócio tá feio. A coisa tá feia. Tá feia. Tá feia. Se coloque de pé.